Olá, eu trouxe uma questão aqui que é uma questão adicional, uma questão extra, relativa ao conteúdo do livro Raciocínio Matemático 3. Essa questão aqui a gente pode resolver usando apenas trigonometria ou então usando números complexos. E onde é que isso aqui caiu? Olha, já caiu uma questão muito parecida com isso aqui na SpaceX. E eles fizeram lá uma jogada na questão que você não tinha como resolver por trigonometria só, tinha que usar complexo de qualquer jeito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro fazer a resolução por complexos, que é uma resolução mais poderosa, e depois vou mostrar uma solução por trigonometria que muitas vezes dá para resolver. Aqui nesse caso dessa questão dá para fazer por trigonometria. Vai depender dos ângulos que tem aqui. Olha só, isso aqui é um somatório de vários cossenos, né? Quantos tem aqui, hein? 2, 4, 6, 8, vai até 34. Se você dividir todo mundo por 2, vai ficar 1, 2, 3, até 17. Quer dizer, tem 17 cossenos aqui. Se a gente fosse escrever uma expressão geral para esses ângulos, a gente poderia escrever assim. Isso aqui é 2π sobre 18... multiplicado por i, onde i é um índice que vai de 1 até 17. Confere? Isso aqui é uma habilidade que você tem que ter quando você lida com somatórios, né? Você tem que encontrar uma fórmula com i variando de 1 até um certo valor para aquela expressão que você tem lá no seu somatório, tá? Então isso aqui é o somatório de i igual a 1 até 17 do cosseno de 2π sobre 18 vezes i. Tá, agora onde é que você encontra esse tipo de expressão? Como é que seriam esses ângulos? Isso aqui seriam ângulos igualmente espaçados, né? Vamos desenhar esses ângulos aqui. Olha, se você considerar aqui um círculo de raio 1, pode ser um círculo trigonométrico, se você estiver pensando em trigonometria, ou pode ser aqui o plano complexo e o círculo de raio unitário com o centro na origem. Tá, então, digamos que essa medida aqui seja 1 e você vai ter aqui as projeções nesse eixo que vão ser esses cossenos. Agora, esses ângulos que vocês estão vendo aqui, eles são 2π vezes i sobre 18. Olha só. 2π sobre 18 é 1/18 de 2π, é 1/18 da circunferência. Então é como se você dividisse a circunferência em 18 partes. Então 360 graus dividido por 18 vai dar 20 graus. Então você teria aqui 20, 40, 60, 80. O próximo seria com i igual a 5, ia dar 100 graus, né? Já ia dar aqui. Então aqui seria 80 graus e 100 graus. Eu vou escrever em graus aqui que é mais fácil de visualizar, tá? Vou escrever aqui 20 graus, 40 graus, 60 graus, 80 graus e aqui 100 graus. E dá uma vontade de resolver isso aqui por trigonometria, porque esses cossenos vão aparecer aqui. Isso aqui é o cosseno de 20, o cosseno de 40 é essa projeção, mas vamos fazer primeiro por números complexos, que é uma solução mais forte, mais poderosa. Dá para resolver esse problema e outros mais complicados do que esse. Então nós vamos ter, na verdade, 17 argumentos, 17 valores para o ângulo que estão igualmente espaçados aqui em torno desse círculo, né? De 20 em 20. E parou aqui no 17, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Esse aqui corresponde ao i igual a 17. Que ângulo é esse aqui? É esse último. Esse ângulo é o 34π sobre 18, quer dizer, é 17 vezes 2π sobre 18. 17 vezes 2π sobre 18. Bom, se você lembrar que π é 180 graus, π sobre 18 é 10 graus, isso aqui seria 340 graus, né? Então esse aqui seria o penúltimo. E o zero aqui não tem. Quer dizer, o i não começa com 0 e ele não vai até 18. Então esse aqui fica faltando. Tá, agora vamos pensar em números complexos. Quem são esses complexos aqui? Eles são complexos
espaçados igualmente de um ângulo igual a 2π sobre 18, que é a diferença entre um e outro. 2π sobre 18. Ao longo de um círculo de raiz 1. Quem são esses números? Esses números são as raízes da unidade. Eles são as raízes de índice 18 da unidade. Sempre quando você extrai as raízes da unidade, você vai encontrar pontos do plano complexo espaçados ao longo dessa circunferência. Por exemplo, quem é a raiz quadrada de 1? Calma aí, isso aqui é uma maneira de dizer, tá? Quando você escreve raiz quadrada de 1 na álgebra, esse símbolo significa a raiz quadrada positiva. Mas como você está falando em complexos, eu não vou usar esse símbolo aqui. Eu vou falar raiz quadrada de 1. Raiz quadrada da unidade. Aí existem duas raízes quadradas da unidade, que são o 1 e o menos 1. Estão igualmente espaçadas nesse círculo de raiz 1, né? Se você considerar as raízes de índice 3 da unidade, quem seriam? São os números que elevados ao cubo dão o resultado 1. Essas raízes de índice 3, raízes cúbicas da unidade, são essas aqui. Você vai pegar aqui um ângulo de 120 graus e aqui 120, 120. Então, 1 é uma raiz cúbica da unidade, você tem essas duas aqui. Se você tiver a raiz quarta, você vai ter esses aqui, ó, raízes quartas da unidade. São 1 e menos 1 e menos i. E a raiz de índice 18 são todas essas aqui. Só que está faltando essa, né? Então, olha só, a raiz de índice 18 da unidade, ela é a solução dessa equação aqui. X elevado a 18 igual a 1. Ou seja, x elevado a 18 menos 1 é igual a 0. Isso aqui é uma equação polinomial de grau 18, cujas soluções são esse número real e esses números complexos todos aqui. Você sabe que uma equação polinomial de grau n tem n soluções. Como você tem uma equação com esse formato, essas 18 soluções são esses pontos todos aqui. E agora, lembre de um detalhe. Como é que a gente acha a soma das raízes de uma equação? A soma das raízes de uma equação tem a ver com o coeficiente da equação, né? Então, se você tiver assim, x a 18 mais 3x a 17 mais alguma coisa, quem é a soma das raízes dessa equação aqui, que eu coloquei 3? A soma é menos b sobre a, vale para qualquer grau isso. Então, a soma das soluções é menos 3 sobre 1. Então, essa equação aqui tem uma soma das raízes igual a menos 3. Agora, e essa aqui? X a 18 menos 1. Quem é a soma das raízes? Olha, essa aqui não tem o termo x a 17. Então, a soma das raízes dessa equação é 0 sobre 1. A soma dessas raízes é 0. Ou seja, a soma de todos esses complexos aqui dá 0. Bom, a soma seria 0 se você tivesse o 1 aqui. Mas o 1 está faltando, o 1 não está aqui nessa soma. Então, quanto que vai dar a soma de todas essas aqui, menos essa que está faltando? A soma dessas 17 raízes vai dar menos 1. Porque aí, juntando com esse mais 1 aqui, a soma vai dar 0. Porque tem que dar 0 essa soma. Ah, então eu encontrei que essa soma aqui é menos 1. Calma que não terminou. Olha, são números complexos. Esses números aqui, eles são x desse primeiro número aqui, que é o 2π sobre 18, mais x do segundo número, que é o 4π sobre 18, mais etc, até esse último aqui, que é o 34π sobre 18. E lembrando que o x significa cosseno de θ mais i seno θ. Então, esse somatório de cossenos que a gente tem aqui é a parte real desse somatório.
E lembro mais uma vez, esse somatório aqui tem que dar menos 1. Porque a soma de todas essas 18 raízes aqui é 0. Como eu não estou considerando essa, sobrou menos 1 para essas outras aqui. Agora, essa soma é uma soma de complexos. Você tem a parte real e tem a parte imaginária. A parte real é exatamente isso aqui. Então, esse somatório aqui vai dar menos 1. Observe que esse somatório é um complexo que não tem a parte imaginária, só tem a parte real. Logo, essa parte real é somatório desses cossenos aqui. Então, essa soma toda vai dar menos 1. Se fosse tudo com seno aqui, se não fosse cosseno, se fosse seno. Isso aqui é cosseno desses ângulos mais i seno desses ângulos. Como esse somatório aqui a gente viu que dá menos 1, não tem a parte imaginária. A parte imaginária vale 0. Então o somatório dos cossenos desses ângulos dá 0. Mas o somatório dos cossenos dá menos 1. Então isso aqui é a solução desse tipo de problema usando números complexos. E dá para fazer por trigonometria? Nesse caso aqui dá para fazer por trigonometria, que é uma solução até mais simples. Vamos fazer por trigonometria agora. Olha só, por trigonometria, esses ângulos que a gente tem aqui, a gente já viu que eles são em graus, eles correspondem aqui a 20 graus, né? Começa com 20 e vai aumentando de 20 em 20. Então é 20, 40, 60, 80, 100, etc. Até chegar aqui em 340 e esse aqui tá fora. O 0 graus não tem, o 360 tá fora aqui desses cossenos, né? Então olha só o que vai acontecer. Esse ângulo aqui, por exemplo, 80 graus e esse ângulo aqui 100 graus, eles são simétricos em relação a esse eixo aqui, né? Em relação a 90 graus. Quer dizer que o cosseno desse ângulo, que é numericamente igual a esse segmento, é igualzinho ao cosseno desse ângulo, só que com sinal trocado. Esse vai cancelar com esse. Né? Para cá os cossenos são positivos e para cá os cossenos são negativos. Então o cosseno de 80 vai cancelar com o cosseno de 100. Por causa disso aqui, cosseno de 80 é igual a menos o cosseno de 100. Da mesma forma, o cosseno de 60 vai cancelar com o cosseno de 120, né? Esse aqui é meio e esse aqui é menos meio. Esse vai cancelar com esse vai cancelar com esse aqui não vai cancelar com ninguém, mas esse aqui vai cancelar com esse com esse com esse. Quer dizer, vai haver aqui uma simetria. Todo mundo vai cancelar e só vai sobrar esse aqui, ó. Só vai sobrar o cosseno de 180 graus, que é quanto? É menos 1. Então esse somatório aqui dá menos 1. Que fácil, hein? Tá, isso aqui vale sempre. E se não fosse 18, se fosse 17? Se fosse 17, esses ângulos aqui não iam ficar cancelando que nem cancelou aqui nesse caso. Como é que seria isso aqui se você tivesse um número ímpar? Olha só que coisa desagradável acontece quando esse númerozinho aqui é ímpar. Quando era 18, a gente conseguiu fazer os cancelamentos resolvendo por trigonometria, né? Olha só, se o n fosse 17, o que ia acontecer? Nesse caso, esses 17 valores, eles iam ficar espaçados também de 1/17 da circunferência inteira. Você teria aqui a solução 1, né, que é o 0 graus, mas aqui você teria 1/17 da circunferência. Daria mais ou menos 21 graus. 21 aqui em torno de 44, aqui 63, aqui em torno de 84 graus, tá? Ele ficaria mais próximo de 90 graus. E o próximo ângulo, ele ficaria mais afastado. Não ia acontecer aquele cancelamento de cossenos que a gente viu aqui. Quer dizer, esse cosseno não é igual a esse aqui com o sinal trocado. E muito menos esses outros aqui. Se você olhar todos os outros cossenos que aparecem, por exemplo, aqui você não tem o 180 graus fazendo parte. Você tem o número ímpar de soluções. Então você não vai ter aqui o ponto diametralmente oposto. Então não vai acontecer esse cancelamento que a gente mostrou aqui com n igual a 18. Todos esses cossenos aqui, eles são diferentes de todos os outros cossenos aqui que tem do lado de cá. Isso aqui é fácil de ver. Se você fizer com n igual a 3, por exemplo, olha aqui,
Com n é igual a 3, você não vai encontrar nenhum cosseno igual. Com n é igual a 3, você teria 3 pontos. Aqui seria 1, o 1 sempre pertence, né? O menos 1 só vai ter quando n é par. Quando n é ímpar, o menos 1 não aparece. Então, se você desconsiderar esse aqui, você não vai ter os cossenos daqui cortando com ninguém daqui. A única maneira de você enxergar o cancelamento é você enxergar uma equação, x a 17 é igual a 1. Então, x a 17 menos 1 é igual a 0. A soma das soluções dessa equação polinomial, que é menos b sobre a, o termo de grau 16 não existe, então ele é 0. Então, essa soma aqui é 0. Então, a soma de todas essas soluções aqui é 0. Como você tem aqui uma solução que vale 1, a soma das outras restantes, todas elas, menos essa que está faltando, dá esse resultado aqui, menos 1. Então, esse somatório de cossenos aqui, ele dá menos 1, mas você não pode chegar a essa conclusão com cancelamentos trigonométricos. A questão que caiu na SpaceX que usava isso, tinha n igual a 7, você não podia fazer por trigonometria, tá? Tinha que resolver por complexos mesmo.